Oi, pessoal! Eu tô de volta aqui depois de bastante tempo, eu não consigo nem lembrar qual foi a última vez que eu estive pra gravar aqui nesse canal, mas eu voltei com o que eu decidi se tornar uma tradição, que é contando todos os livros que eu li nos anos, no caso, uma retrospectiva dos livros de 2025. Eu não lembro qual é o título do vídeo, eu vou checar de acordo com o outro que eu postei no ano passado. Mas eu vim aqui esse ano e, gente, muita coisa mudou na minha vida de quando eu gravei aquele vídeo pra quando eu estou gravando esse. Por exemplo, eu já comecei a faculdade, diferentemente do ano passado, que eu tinha acabado de me formar no ensino médio. O meu cabelo cresceu. Eu tenho uma cachorra, também eu não tinha. Eu tenho um namorado, mentira. Mas enfim, vamos conversar. Diferentemente do vídeo do ano passado, que eu li 22 livros, esse ano eu só li 18. O que é um pouco engraçado, porque eu tive mais tempo livre esse ano do que no ano passado, que eu estudei o ano inteiro. E esse ano eu comecei a estudar só em outubro, então eu só fiquei fazendo nada e eu li muito menos. Esse ano eu li só 18. Não só, eu acho que é um número bom, mas até engraçado, contraditório, sendo que eu tive mais tempo livre esse ano, enfim. Vamos começar. O primeiro livro que eu me lembro de ter lido esse ano foi um livro chamado Só Mais Uma Comédia Romântica, que é um livro de comédia romântica, obviamente. E eu não lembro direito, porque foi realmente lá no comecinho de janeiro que eu li. Mas, se eu não me engano, são sobre dois ex-namorados da época da escola que se reencontram no encontro de, acho que 15 anos da turma do ensino médio deles, do último ano. E, tipo, se eu não me engano, tem um encontro a cada 5 anos, mas a menina, que se chama Molly, nunca vai. E o garoto, que se chama Seth, garoto não, né? Homem já. Vai em todos. E ela decide ir nesse último de 15 anos porque a amiga dela obriga ela. E aí eles se reencontram, e aí eles têm uma recaída em uma noite. E aí a gente acompanha o livro todo, eles se reencontrando porque aquela noite trouxe uma faísca de volta, enfim, mas não é fácil assim como vocês imaginam. É muito dor de cabeça para eles ficarem juntos, mas dando spoiler, eles ficam juntos assim no final. Mas depois de passar por muito dor de cabeça. Eu não daria uma nota muito grande para esse livro, sinceramente. Olha quem tava reclamando, pessoal. A minha cachorrinha, que não é mais tão cachorrinha assim, né? O nome dela é Rosé, em homenagem à minha diva Rosé, do Blackpink. Mas, enfim, pode voltar pro seu lugar. Esse ano também li a trilogia de A Seleção, o livro A Seleção, A Elite, A Seleção, A Escolha. E, gente, eu não desgostei, mas eu sinto que eu li no período errado da minha vida, porque eu tenho certeza que se eu lesse isso lá no começo, quando eu comecei a gostar de leitura, eu ia amar. Mas não funcionou completamente pra mim. Eu achava a maioria dos personagens insuportáveis, imaturos, inclusive odiava América e Maxon. Não odiava, não acho que é uma palavra muito forte, mas eu não via toda aquela intensidade, eu não via todo aquele amor, eu achava uma coisa rasa, ainda acho, uma coisa rasa, entendeu? Foram 3 livros para desenvolver os dois e aconteceu de uma forma tão... Enfim, só lendo para vocês saberem. Mas eu recomendo, se vocês forem ler, que vocês tenham, sei lá, 13 anos. Se você não tiver, leia, né, por sua conta em risco. Falando em sagas, li os 3 primeiros livros da saga Estilhaça-me. Li Estilhaça-me, Liberta-me e Incendeia-me. E eu amei. Gente, eu me lembro, tipo assim, quando eu li, eu amei demais. Eu achava
muito incrível, um plot twist atrás do outro, e todos os personagens incríveis, e o desenvolvimento do Warner, e como eu fiquei com raiva do Adam, que eu amava ele no começo, eu não entendia como que ela podia escolher o Aaron, sendo que o Adam era maravilhoso, mas depois eu troquei minha opinião. Gente, esses livros são maravilhosos. Só que chegou em Restaura-me e eu fiquei presa. Eu não consegui continuar, não consegui terminar até hoje. Se eu não me engano, comecei a ler esse lá por agosto e não consegui terminar ele até hoje. Não porque está ruim, mas eu só não tô no mood. E agora que eu estou com muita coisa para fazer academicamente, eu realmente vou deixar isso para outro momento. Eu acho provável que ano que vem eu termine a saga. Eu vou me dedicar para isso, eu vou tentar não começar algum livro novo, alguma saga nova, porque isso realmente é bem complicado. Li um livro muito legal nacional chamado Jantar Secreto e foi uma grande experiência. Esse livro bem esquisito, com bastante esquisitice, mas eu recomendo totalmente para vocês. Não é uma leitura leve, obviamente, então se você tiver menos de 18 ou 16, eu acho que se você tiver menos de 16 anos, eu recomendo você a não ler este livro por enquanto. Espera um pouquinho, porque realmente perturba um pouquinho a cabecinha aquela cena em que o Dante vai até o abatedouro. É bem... Em abril, li um livro chamado Morando com um Vampiro. É um livro de romance de uma garota que vai morar com um vampiro, sem saber que ele era um vampiro, obviamente. E eles se apaixonam e tal. Não é um livro ruim também. Eu não sinto que esse ano eu li livros ruins, mas não sei se eu leria de novo também. Não acho que é mais, sei lá, o que eu gosto de ler. Porém, foi uma boa experiência quando eu li. Eu adoro livros de romance, sinceramente. Romance assim, levinhos, sabe? Porque eu me divirto muito e eu leio muito rápido. É muito diferente desses livros de fantasia, distopia e ação que demora bastante pra ler. Eu leio livros de romance assim em um final de semana porque eu me divirto muito lendo. Eu fico muito eufórica, eu fico querendo ler, eu fico... Gente, eu quero ver o que vai acontecer com esse casal, quando que eles vão se beijar. Gente, eu acho incrível. Mas esse eu não achei tão incrível assim. E nem aquele do Só Mais Uma Comédia Romântica. Por falar em livros de romance bobo, eu li um livro chamado Táticas do Amor, que eu gostei bem mais do que esses dois de romance anteriores que eu disse. Mas eu me lembro de ter sentido no começo um sentimento muito esquisito, porque eu não estava gostando da leitura, que eu não sabia se era porque a escritora não desenvolvia bem, eu achava uma escrita meio infantil, ou se é realmente aqueles personagens que teoricamente era para serem apaixonados um pelo outro por muito tempo, né? Eles eram melhores amigos e eram apaixonados um pelo outro, só que eles não admitiam porque, ai, não, vai estragar a amizade. Gente, clássico, né? E isso me irritava profundamente, eu achava que eram dois marmanjos velhos, já deviam ter maturidade, enfim. Mas eu acabei gostando muito do meio pro final, eu ficava muito feliz toda vez que tinha alguma interação romântica entre os dois. Realmente foi bem legal, mas eu não lembro o nome de nenhum personagem desse livro, então não me pressione. Outro livro de romance que eu li foi Leitura de Verão. Esse também acho que eu não leria de novo. Gente, eu peguei só os romances ruins, né? Acho que eu não leria de novo. Eu achei um pouco chato de ler. Eu pulei muita parte desse livro, gente. Fiz uma leitura dinâmica, sorry. A parte que eles iam pra pesquisar, pra fazer o livro deles, gente, eu achava muito chato. Eu pulava tudo. Toda vez que ela e ele, também não lembro o nome deles, eu acho que o nome dele era Gus. O dela eu não lembro. Iam lá naquela tribo, aquela seita, aquele culto, nem lembro o nome, pra pesquisar. Eu pulava só pra parte de romance deles. Sorry.
mas eu achava eles fofos, não vou mentir. No vídeo do ano passado, eu falei pra vocês que estava lendo Insurgente e Divergente, e é uma trilogia, certo? Esse ano, lá no começo do ano também, eu terminei Convergente, que é o terceiro livro, né? Eu já tinha lido antes, obviamente, foi uma releitura, mas é incrível como eu tirei muitas conclusões diferentes da primeira vez que eu li esses livros, e os sentimentos eram familiares, ao mesmo tempo novos. Gente, reler é muito bom. Se você só lê uma coisa uma vez e acha que tá barbarizando, você não entende de nada. Porque reler uma coisa, uma obra, ainda mais uma obra como essa, que é uma obra trabalhada nos detalhes, é muito importante e satisfatório. Falando de reler livros, reli toda a minha saga favorita, que foi Jogos Vorazes. Reli Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança, e continuo amando tanto quanto da primeira vez, se não mais. Acho muito bom, acho uma obra-prima, acho a Suzanne Collins genial. E emendando isso de Jogos Vorazes, comecei a reler A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que inclusive é o livro que gerou o meu filme favorito da vida. E não terminei. Por quê? Eu comprei ele na mesma época que eu comprei o livro de Amanhecer na Colheita, que lançou esse ano. Se vocês conhecem Jogos Vorazes, vocês sabem. E como eu já tinha lido A Cantiga em 2023 e Amanhecer na Colheita eu nunca tinha lido, gente, eu fiquei me coçando pra ler Amanhecer na Colheita. Vocês não têm noção, eu fiquei me coçando. Mas eu quero terminar isso aqui primeiro pra eu poder ler Amanhecer na Colheita, porque eu quero ler na ordem. Só que, gente, num lindo dia, lançou o trailer do filme de Amanhecer na Colheita. E que trailer maravilhoso. Isso vai ser um filmaço, vocês não têm noção. E isso aumentou meu hype em 200%. Larguei a Cantiga e peguei Amanhecer na Colheita e li Amanhecer na Colheita. Me processa. Maravilhoso como tudo que a Suzane faz. Gente, não tenho o que reclamar. Me dá uma agonia que ela não tem um Instagram, porque senão eu seguiria ela e mandaria DM pra ela todos os dias, elogiando o quanto ela é maravilhosa. Eu não sei se ela tem Twitter, mas eu também não uso Twitter. /X, né? Porque agora é X. E esses foram todos os livros que eu li este ano. Sem contar alguns textos obrigatórios da faculdade. E como pra mim vai se tornar uma tradição, o livro que eu mais gostei de ler este ano foi Estilhaça-me. Eu não sei dizer qual dos 3 primeiros, porque eu não terminei o quarto. Eu gostei mais, então só vou dizer Estilhaça-me, trazendo toda a saga. Gente, foi muito bom, foi muita euforia, foram muitos sentimentos que eu senti. Foi muito bom ler isso, muito, muito bom. Eu recomendo super pra vocês, super. Enfim, este é o vídeo. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha influenciado vocês a ler algum desses livros, ou desinfluenciado, caso vocês estivessem com ele na lista. Eu não sei, mas eu vou acabar por aqui, porque eu tenho que estudar para a prova de amanhã. Tchau, pessoal!